remove montanhas. No dia de hoje, o lecionário nos fala sobre a fé, sobre ter fé, mesmo nos momentos mais difíceis que atravessamos. Eu sei que pode parecer muito fácil ou até piegas, né, a retórica, e que na prática é muito diferente, né? Quando a gente está passando ali o problema é que o bicho pega, né? Entretanto, eu lhes digo que quando está tudo bem, ou razoavelmente bem em nossa vida, devemos treinar viver pela fé, para quando os momentos difíceis chegarem, possamos passá-los da melhor forma possível, menos penosa. Por isso é tão importante repetirmos sempre os temas centrais do Evangelho, para que quando a situação se concretizar, estejamos mais fortes e firmes na fé. Os textos de hoje nos trazem alguns personagens importantes além de Jesus, obviamente, né? Quem são eles? Abraão, Mateus, a mulher que sofria de hemorragia e Jairo, o chefe da sinagoga, que era pai da menina que faleceu e foi ressuscitada. Começando por Abraão, que era um ser humano como qualquer um de nós, cheio de qualidades e dificuldades, mas ele tinha um diferencial, a fé. Tanto que ele recebeu o título de pai da fé, muitos e muitos anos depois da sua morte, pela igreja cristã primitiva, a igreja quando estava começando. Como um autêntico ser humano, ele dava suas escorregadas na vida. Especialmente, nós lembramos o episódio de quando ele largou Agar e Ismael à deriva, em pleno deserto. E eu usei esse trocadilho de propósito, porque a deriva ele fica no mar, né? Mas ele largou ela no meio do deserto, não tem água. Ele largou a mulher e o filho, a concubina, né? E o filho dele lá no deserto. Ah, meu Deus, complicado, né? Mas prossigamos. Esse mesmo homem, aos 75 anos, largou a sua vida estável e ouviu o chamado de Deus para ir, sei lá para onde. Nem eu, nem ele, nem ninguém sabia, né? Depois ele ficou sabendo que eles escreveram, né, no texto. Mas Deus falou para ele assim, Gênesis 12:1: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Larga tudo e vai. E salve. O que ele fez? Foi. Ele foi. E se nós continuarmos lendo sobre ele, chegaremos ao episódio em que, para mostrar o tamanho da sua fé para nós, a posteridade, Deus ordena que ele ofereça o seu único filho em sacrifício. O único que estava com ele, porque tinha o Ismael, né? Mas isso aí é outra história. Mas o seu único filho estava lá com ele. Deus falou, me dá ele, faz um sacrifício. Lembremos o seguinte, gente. Isso tem, ó, muito tempo atrás, tá? Naquela região lá, não tinha igreja não tinha Jesus, não tinha igreja, nada disso. Naquela região lá que Abraão morava, né? Naquele tempo, infelizmente era muito comum o sacrifício, tá? De pessoa, de animal, de todo mundo. Então, assim, vamos entender o contexto do negócio, tá? Não é para ninguém ficar sacrificando ninguém, mas acabou isso, né? E muito menos pessoas. Tá? Mas vamos ler o texto de acordo com o contexto da época. E aí, então, entre aspas, né, Deus pediu um sacrifício, porque ele não queria sacrifício nenhum, nunca quis. E aí, mesmo com o coração apertado, né, imagina, né, o sufoco que ele passou ali naquele momento. Ele preparou tudo e foi, pegou o moleque e vamos embora, meu filho, vamos fazer um sacrifício. Não contou nada com o menino, porque ele não era doido, né, porque aí o menino ia, ó, se mandar, né, bobo também, né. Mas foi todo mundo lá para o tal do sacrifício. E aí quando o filho perguntou para ele, onde estava o cordeiro que seria sacrificado? Pai, a gente está aqui com a lenha, com o fogo, com o machado, e cadê o cordeiro? Abraão respondeu com a célebre frase, que eu amo, e eu falo na minha vida, tá? Eu uso essa frase assim com muita convicção, com muita fé na minha vida. Deus proverá. E Deus providenciou mesmo, que a gente sabe a história, né? Apareceu lá um carneirinho lá e tal. Ele sempre providencia aquilo que nós precisamos.
mesmo quando a gente acha que não. No Evangelho, temos um relato sobre 3 pessoas completamente distintas, mas que também tinham algo em comum. Abraão, em comum com Abraão, desculpa. O quê? A fé. Muita fé. É muita fé mesmo. O primeiro personagem relatado lá no texto do Evangelho é Mateus, que para os judeus era a personificação do pecado, o traidor do povo, um desgraçado. Pois o judeu que trabalhava nessa profissão que Mateus trabalhava, ou seja, cobrador de impostos, era praticamente assim um amaldiçoado. Pois ao cobrar os impostos, ele poderia dizer que a dívida era muito mais alta que o valor real e ficar com a diferença para si, entre aspas, sem problema nenhum. Sem problema nenhum ele para ele, né? Porque o pecado dele ia só crescendo, né? Mas esse mesmo pária da sociedade, Mateus, odiado pelo povo, não pensou 2 vezes, não ponderou, não fez cálculos para ver se valeria a pena o custo-benefício de deixar a sua zona de conforto para seguir Jesus. Outro pária, de certa forma. Ele deixou a sua estabilidade, a sua profissão, que lhe rendia um bom dinheiro, para seguir quem? Um Zé Ninguém, que segundo as suas próprias palavras, Jesus, ele disse o seguinte: não tem nem onde descansar, gente. Mateus 8:20. As raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, nas nossas palavras, eu não tenho nem onde cair morto. E não tinha mesmo, porque o túmulo dele foi dado por uma outra pessoa, né? O José de Arimateia. Não tinha nem onde cair morto. Mateus ricaço lá cobrando imposto, né? Largou tudo e foi. Igual Abraão também, largou tudo e foi. Vai que eu vou te mostrar para onde. E ele foi. As cenas que se seguem nos relatam a indignação dos fariseus ao verem Jesus jantando na casa de Mateus, junto com outros cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. Muito interessante o texto usar essa expressão, má fama, pessoas de má fama. E aí a gente já pensa um monte de besteira, né? Pessoa de má fama, a gente já pensa no drogado, né? A gente pensa no dia de hoje, né? Drogado. Contudo, gente, para ter má fama entre os fariseus, que nós podemos comparar no dia de hoje a esses puritanos de meia tigela, os falsos moralistas de plantão, bastava apenas não pertencer à turma deles, que era o quê? Sepulcros caiados, como Jesus falou, bonitinho por fora, branquinho, né? Pintado de cal, mas cheio de carniça lá dentro, né? De pessoas em decomposição, né? Vamos falar bonito. Aqueles que se diziam conservadores e que se dizem, mas fazem escondido tudo aquilo que eles condenam ferozmente em público. São conservadores, família tradicional. Vai olhar a vida do cidadão, lá, né? Nas escondidas. Então, assim, para o fariseu, pessoa de má fama é, né? Qualquer um que não fosse dessa classe aí de puritana de meia tigela. Então, eles, né, pessoas, fariseus, que julgavam tudo e todos, que não tinham empatia, os de ontem e os de hoje, tá? E que indiretamente negam a existência de Deus, pois são capazes de fazer coisas absurdas, cometer crimes como se Deus não existisse ou não visse as obras nefastas que eles fazem. Inclusive, tem por aí, agora esses dias, né, os neofariseus dizendo que Deus sente ódio. Como assim? Como assim, fariseu? Como Deus sente ódio? Que isso? Mateus, creio eu, estava muito feliz ao encontrar o mestre. E ele não deve nem ter dado atenção para essa turma do contra. Deve ter fingido demência. Desculpem o termo fora do politicamente correto, né? Mas a gente fala, né? Então, assim, ele fingiu que não estava nem aí, deixou aqui, estava feliz, né? Ele se transformou, a partir daquele encontro divino com o mestre, em uma nova
pessoa. Não um moralista barato, mas uma nova pessoa em Cristo. Pois é isso que realmente acontece com quem de fato se encontra com Jesus e crê em suas palavras. Se torna uma nova pessoa, que vai melhorando um pouco a cada dia. E com humildade, né? Com essa arrogância de fariseu que nós vemos relatado nos textos do Evangelho. E nós vemos hoje em dia por aí pessoas aí com título de pastor falando umas pataquadas dessa aí de que Deus sente ódio. Me poupe. O texto segue com atividades intensas de Jesus. E aí aqui eu paro para falar o seguinte, gente. Os textos bíblicos, né? Vamos falar aqui dos evangelhos, né? Dos relatos sobre a vida de Jesus. Eles foram escritos depois que Jesus morreu, tá? Ressuscitou, né? E foi. Então, assim, cada pessoa, naquele tempo e hoje também, nós temos uma visão do mundo. Então, quando eles foram contar essas histórias, um lembrava de um detalhe, outro lembrava de outro, tá? Então, assim, num texto fala mais resumido, num evangelho. Aí no outro já dá mais outros detalhes que não estavam lá naquele evangelho daquele dia, que a gente leu, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Por que eu estou falando isso? Porque parece que tem uma contradição nessa história da ressurreição da filha do líder religioso, tá? Então vamos lá. Em dado momento, um líder religioso, chefe da sinagoga, chamado Jairo, como assim, entenda, mas o texto não está falando o nome de Jairo, é que lá no outro texto fala, tá? No outro evangelho, fala o nome desse líder religioso. Então ele, né, o Jairo, que era chefe da sinagoga, também, que não fala nesse texto aqui, que só fala que ele era um líder religioso, mas lá no outro evangelho fala que ele era líder, chefe da sinagoga, tá? Então assim, ele era muito importante. Ele se ajoelhou diante do mestre e clamou por sua filha, que acabara de morrer, pedindo que Jesus a ressuscitasse. Então, aí outra coisa. Em um evangelho fala que ele chegou para ela e falou que a filha acabou de morrer. No outro fala que ela estava muito doente. E aí, quando Jesus foi andando, chegando lá na casa dele, veio um empregado e fala que a menina tinha morrido, para não incomodar mais o médico, tá? Então, assim, porque cada um vai lembrando, né, da história e aí escrevendo, tem essas aparentes contradições, mas não é, tá, gente? A explicação é essa, porque foram pessoas diferentes que escreveram. Então, vamos lá. Um líder religioso, prestamos atenção, um líder religioso, chefe da sinagoga, se ajoelhou diante de Jesus, pedindo um milagre a ele, para lá de difícil, né? Porque ninguém fica ressuscitando os outros assim, todo dia, né? Vocês já viram alguém ser ressuscitado? Não, nem eu. É complicado, né? Então é um negócio bem complicado. É isso, mas ainda está naquele limite daqui que não foi ainda, né? Aí os médicos fazem aqui, se chama até de ressuscitar mesmo, né? Que faz a massagem cardíaca, né? Botam uns aparelhos. Só que ele não está dizendo pulou tudo. Dá um show. E nem tinha isso na época de Jesus, né? Então vamos lá. O que esse homem Jairo tinha em comum com Abraão, gente? Fé, muita fé, muita fé. Jesus ressuscita minha filha. O texto não dá mais detalhes sobre os dias subsequentes da vida desse homem, do Jairo. Mas nós podemos imaginar que ele também se tornou um seguidor fiel do nosso mestre, abandonando a sua antiga vida e vivendo a nova fé de maneira intensa. Gente, porque não é todo dia que alguém da nossa família é ressuscitado, né? Então imagina como que se transformou a vida desse homem. Ele já tinha a fé de que Jesus podia fazer isso pela filha dele. Jesus foi lá e fez mesmo. Né? Então imagina, né, como que ele ficou feliz e virou um seguidor muito fiel, né, de Jesus. E aí, como eu falei para vocês, em outros textos, por exemplo, Lucas 8, 40 a 56, temos o relato de que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a sua filha de 12 anos, aí já fala até a idade da menina, ainda não havia morrido, mas ao chegar à casa dele, um empregado veio com a triste notícia de que a menina acabara de falecer. Eu imagino a tristeza daquele
daquele homem, né, do Jairo, e de toda a sua casa, empregados e família, todo mundo, uma criança, né, morreu. Mas Jesus ouviu o que o empregado disse, para não incomodá-lo, e falou para Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. O restante da história nós já sabemos. O povo caçoou de Jesus quando ele falou isso, né? Está morta. Mas, que Jesus falou que a menina, não tinha morrido, mas estava dormindo. Aí o povo começou a rir, caçoar de Jesus lá, né? Ia lá, vai ressuscitar morto, até parece, né? Imagina o pessoal falando, nem inventaram ainda aquele aparelho de ressuscitar as pessoas, não é? Depois, aí Jesus vai lá e faz o serviço, né? E aí depois, essa mesma galera, né, deve ter morrido de vergonha, de medo, de espanto, de assombro, ao verem Jesus sair do quarto com a menina andando. E se a gente estivesse lá, a gente também estava nesse bolo aí de gente com medo, com assombro, com espanto, com desespero, e a gente ia querer até sair correndo, porque a menina estava morta, e aí sai andando com Jesus, né? Mas é assim, gente, muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, o que nos falta, só o que nos falta é um pouquinho mais de fé. Só isso. E aí, no meio do caminho, uma surpresa. E aí agora eu paro, né? Antes de Jesus chegar lá na casa do Jairo, ele estava caminhando, no meio do caminho. Porque a gente precisa falar das pessoas, né? Agora vamos falar da outra pessoa que também tem algo em comum com Abraão. Enquanto Jesus e seus discípulos acompanhavam o homem Jairo até a sua casa, uma mulher infelizmente não identificada, ninguém escreveu o nome dela, gente, ninguém perguntou, né? Me dá seu nome que eu vou escrever aqui para botar na Bíblia. Né? Ninguém fez isso, gente. Né? Ela merecia ser lembrada. Tem um dia dela, né, da Santa Fulana. Então essa mulher sofria de hemorragia há 12 longos anos. E ela pensou que se ela conseguisse pelo menos tocar na capa de Jesus, ela ficaria curada. Olha a fé. Só segurar ali na roupinha dele. Que fé maravilhosa, né? Simples, segura e assertiva. Ela não ficou também fazendo cálculos, vendo um monte de coisa, né? Pensando, não. Estou ruim pra caramba. Eu acho que se eu pegar na roupa dele, porque ele é santo. Se eu pegar na roupa dele, eu acho que eu vou ficar curada. E interessantes são os detalhes dos outros evangelhos sobre essa passagem. Quando a mulher tocou na capa de Jesus, ela sentiu o seu corpo sendo curado, porque a hemorragia parou na hora. E ele sentiu sair energia do seu próprio corpo. Ele, epa, peraí, aconteceu um negócio aqui. E aí ele pergunta para os discípulos quem havia tocado nele. O discípulo olha para ele, como assim, Jesus? Como assim? Quem te tocou? Tem uma multidão aqui te apertando. Um negócio aqui cheio de gente em volta. Quem te tocou? Como assim? Como é que ele... Todo mundo te tocou, Jesus. E aí, né, ele fala, não, gente, é porque eu senti aqui um negócio, né, diferente, né, saindo aqui, saiu energia. E então, Jesus continuou procurando, todo mundo procurando, né, quem tinha tocado nele. Até que a própria mulher se apresentou, porque ia ser difícil deles acharem, né? A própria mulher se apresentou morrendo de medo, se ajoelhou aos pés do mestre e contou toda a história. E aí então Jesus, viu, discípulos, eu não falei com vocês? Aí não está escrito, mas a gente imagina, né? Que Jesus falou assim, tá vendo, gente, eu não falei que tinha acontecido um negócio diferente aqui? E ele olha para ela, para aquela mulher e fala, minha filha, você sarou porque teve fé, vai em paz. E o que ela tinha em comum com Abraão, gente? Fé, muita fé. Então, que esses exemplos dessas pessoas sirvam para nós, na nossa vida, no dia de hoje, tantos anos depois, né, desses acontecimentos, tá? Que nós possamos, assim como essas pessoas, assim como Abraão, ter uma fé que move montanhas, ter uma fé que nos piores momentos da nossa vida, a gente não fique desesperado, não fique abalado, abatido. Às vezes a gente até fica um pouco, né? Mas
lembrar, né, mesmo naquela situação difícil, complicada, partida, triste, a gente possa ter essa confiança e lembrar das palavras lá do Abraão, lá no passado. Deus proverá. Deus proverá a cura, Deus proverá o alimento, Deus proverá. Um milagre pode acontecer sem a gente menos esperar e toda a situação ser resolvida. E é assim mesmo que acontece. É sempre assim que acontece. Tá? O resumo dos textos de hoje nós podemos tirar da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que Deus nos dê caminhos e entendimento para termos mais amor e mais fé. Amém. Amém.